Eu tive as duas experiências com a Arista, então eu sei que a Arista funciona quando você está no internato, que era muito mais tranquilo, gente, muito mais. Ano passado eu trabalhava mais ou menos, acho que de 60 a 70 horas por semana. Eu tava numa rotina quase de residência, assim, porque eu fazia um ambulatório diariamente e trabalhava na Aristo. Então, eu praticamente, assim, desde cedo eu já começava a trabalhar na Arista. Aí eu ia atender só 8 pacientes e depois já voltava a trabalhar na Arista o dia inteiro. E a Fran sabe aí, 10 horas da noite eu trabalhando ainda. E basicamente eu peguei o horário que eu era bem produtiva, que eu gostava de estudar e que eu não estava tão cansada para ser o horário de estudo. Então, eu trabalhava o dia inteiro. E aí, quando dava assim, umas 5h30, 6 horas, se eu não tinha alguma reunião, alguma coisa agendada, eu parava e ficava até acabar as minhas atividades obrigatórias ali. Então, eu sou uma pessoa que sou um pouco rápida para fazer questões, então isso eu não tinha tanta dificuldade. Mas, por exemplo, assistir vídeo e tudo mais já é algo que eu tenho mais dificuldade. Então, às vezes tinha que parar um pouquinho, mas eu demorava em torno de 1h30 ali para concluir minhas atividades. E era isso que eu conseguia, assim. Eu estava fazendo o melhor que eu podia nas condições que eu tinha. Então, tinha dia que eu conseguia umas 2 horas, e isso se intensificou só mais perto da prova mesmo. Mas durante o ano era isso, era umas 2 horas por dia, quando era um dia bom. E tinha dias que eu não conseguia fazer tudo, e tinha dias que eu tinha tido muitas reuniões e que eu ia para a cama assim, falando, eu vou fazer 10 questões e 10 flashcards, porque o meu cérebro ele tem que ficar ativo o tempo inteiro. Então eu fazia ali o mínimo possível às vezes. Então não foi perfeita, eu não tinha todos os troféus da Aristo, mas eu tentava fazer todo dia, assim, eu era muito constante, mesmo que a constância era 10 questões, sabe? Não era ali o perfeito 50 questões. E eu acho que isso fez muita diferença, porque se você não faz nesses dias, a chance de você pular em um outro que você está cansado, que está difícil, é muito grande. Então, acho que vale aí para quem está fazendo prova agora, que vai fazer, de que tem dias que vão ser mais pesados e que não vai dar para fazer tudo, mas faz o mínimo que você consegue ter concentração para fazer e vai descansar, porque a gente precisa também, mas coloca ali o mínimo para ser feito, sabe? O meu mínimo era, pelo menos, vou fazer 10 questões e 10 flashcards. Então, eu fazia quando não dava, era isso, acontecia, mas na maioria dos dias eu conseguia fazer ali 1h30, 2 horas de estudo.